Abacuque capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vou fazer essa leitura. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim, até o versículo 4. Mas o justo viverá pela fé. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão com os irmãos, principalmente, ó Deus, porque o Senhor sempre, ó Deus, tem falado conosco. Abençoe as nossas vidas mais uma vez nesse estudo da Tua palavra, ó Deus. Nos dê da Tua paz, nos dê do Teu amor, e que o Senhor Deus esteja nos fortalecendo, ó Pai, fortalecendo a nossa fé e nos dando cada vez mais entendimento, ó Pai, de como a fé deve operar na vida de cada um de nós. Obrigado, ó Pai, por esse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tem um hino que fala sobre oração, que diz: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia, calma anunciar, vigia e ora, pois um temporal pode abrigar. E às vezes acontece isso mesmo, né? Um dia começa ensolarado, poucas horas depois aquele tempo muda e tudo escurece e vem uma tempestade. Às vezes acontece isso também na nossa vida. Você está bem, tranquilo, com muito calor e alegria, mas de repente as coisas mudam, escurece o nosso dia, vem a tristeza, bate sobre nós. A vida humana acontece em meio a essa contradição de sentimentos, alegria e tristeza. Podemos dizer contradição de acontecimentos também, né? São tantos acontecimentos alegres, mas também alguns e muitos acontecimentos que nos trazem tristeza. Há dia de festa, de alegria, tempo de sorrir, e há dia de tristeza, tempestade, tempo de chorar. Eu creio que um grande problema nosso como ser humano até quando se fala isso a gente concorda, mas na maioria das vezes a gente não quer viver com essa expectativa. Nosso desejo é que as coisas vão melhorar, e vai melhorando e vai melhorando. Às vezes a gente pensa: não, agora vai ficar tudo bem, os problemas acabaram. Mas nós sabemos que quando está tudo bem, pode piorar. Quando está tudo mal, a coisa pode ficar pior ainda. Não é? Você não diz isso? É o que nós vamos ver hoje em Abacuque. As coisas podem estar bem e podem ficar melhor. Esta alteração de sentimentos, esta contradição aparente, para nós é contradição, faz parte da vida. E a pergunta que fica para nós estamos preparados para a adversidade? Preparados para lidar com o fracasso, com as tristezas, com as dificuldades? O texto diz: o justo viverá pela fé. No momento que nós somos mais provados a viver pela fé, é claro que é na adversidade.
O justo, aquele que busca justiça, aquele que busca servir a Deus, conhecer a Deus, nos momentos mais difíceis, ele viverá pela fé. O contexto que nós encontramos aqui é o povo de Judá, quase indo para o cativeiro. Mas eles estavam aparentemente bem, tinham um momento de prosperidade material, de paz entre eles, mas a justiça estava sendo torcida, poder econômico estava sendo torcido, falência espiritual acontecia naquele local. Um homem como Abacuque, o profeta, reconheceu isso, e ele clama a Deus. No capítulo 1, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? O profeta, vendo os problemas que estavam ali diante dos olhos dele, essa falência espiritual, este problema que estava diante dele, ele clama a Deus, pedindo para que Deus mude o coração daquele povo, que Deus converta aquele povo, mude a situação do povo de Judá. Eu creio que esta é muitas vezes a situação que nós vivemos. Nós olhamos para o mundo, olhamos para os problemas, olhamos para a igreja, olhamos para a nossa própria vida, para os problemas que nós enfrentamos, e falamos como Abacuque: até quando, Senhor? Escuta, transforma a minha cidade, transforma o meu marido, transforma os meus filhos. Nós clamamos por mudança. Foi isso que Abacuque fez. Mas ele ficou mais espantado ainda com a resposta de Deus. Ele ficou perplexo, atônito, indeciso, quando Deus lhe deu uma resposta. A resposta vem em forma de oráculo. A ideia do oráculo, da sentença, como vem aqui, sentença revelada ao profeta, é a ideia de uma sentença como uma sentença de um juiz. Está determinado, vai ser assim. E qual foi essa sentença? Capítulo 1, versículos 6 e 7. Vou ler na linguagem NVI. Diz o seguinte: eis que estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. O profeta fica sem entender nada. Ele pede para que Deus conserte as coisas, e a resposta de Deus é: eis que trarei os caldeus, vocês serão levados ao cativeiro. É o que eu disse, a coisa está feia, vai ficar pior ainda. O profeta se vê assombrado com essa resposta de Deus, e no versículo 1 ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia. Ele se mantém em oração, aguardando a resposta de Deus, diante do que iria acontecer, diante desta violência toda que estava diante deles. Eu creio que isso também acontece conosco algumas vezes, quando nós estamos diante de um problema, de algumas dificuldades, e nós clamamos a Deus, que Deus transforme a nossa vida, que Deus conserte, e ao invés de melhorar, problemas novos surgem, dificuldades inimagináveis, a ponto de você falar: Senhor, volta naquele problema anterior que estava melhor, né? Não precisava piorar tanto as coisas. Deus é soberano. A lição que nós tomamos e aprendemos através do estudo de Abacuque: Deus é soberano, até mesmo no dia mau. No dia mau, no dia da dificuldade, toda arrogância, ela é confrontada com a soberania de Deus. Deus é soberano, e no dia mau, coloca
cada um de nós para ser provado, a nossa fé é provada. Deus ordenou aquelas aflições e Ele dirige a vida do seu povo. Esta é a verdade de Deus. E Deus sustenta não só na bonança, mas também na calamidade. Dificilmente você ouviria isso em muitas dessas igrejas que falam sobre prosperidade. Você vê geralmente o profeta falando, né, que você vai ficar rico. Mas já pensou alguém chegar e falar para você: eu profetizo que agora que você tem problemas, virá sobre a sua casa morte, falência da sua empresa, muitos problemas. Ninguém quer ouvir isso. Mas e se for essa palavra de Deus para nós? Como nós vamos reagir? Sabemos que Jó, quando tudo perdeu a sua família, perdeu os seus bens, morte de seus filhos, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nas tribulações ele louvou a Deus. José, da mesma forma, depois de passar por tantas dificuldades, em Gênesis 50, 20, ele diz: o mal, falando aos seus irmãos, o mal que vós intentastes contra mim, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele percebeu que Deus é soberano sobre todas as situações. E se ele passou por aquelas adversidades, naquele momento ele estava vendo o porquê, ou o para quê. Naquele momento ele viu que Deus estava usando a vida dele. Todos nós conhecemos na história de José, através dos sonhos que ele teve, ele pôde guardar aqueles mantimentos para sustentar tantas vidas. Deus é soberano diante de todas as situações. Glorificar a Deus em meio à promoção, em meio às festas, é muito fácil, né, irmãos? Mas o que a proposta desse texto quer mostrar para nós é que mesmo em meio às dificuldades, nós devemos clamar e louvar o nome do nosso Deus. Conhecer a soberania de Deus, saber que Deus é soberano sobre todas as coisas, isso é um conforto enorme para nós. Porque nós sabemos que estamos em boas mãos. É como se você fosse fazer uma viagem, né? E você vê que o ônibus vira para um lado, vira para o outro, mas você, de repente, você não está muito preocupado, se freou, se acelerou. Você dorme ali no seu banco, porque você sabe quem que é o motorista, né? O motorista é o motorista treinado, a empresa sabe muito bem para onde que vai, conhece os caminhos todos. Você pode descansar, no saculejar da viagem. Quando a gente tem essa consciência de soberania de Deus, a gente sabe que, embora a curva seja meio acentuada, de repente, Deus está no comando de todas as coisas. Deus é soberano e seja feita a vontade do Senhor. Tem um texto muito conhecido também, de Daniel 3, 17 a 18, quando Sadraque, Mesaque e Abednego são levados presos porque não se curvaram à imagem de Nabucodonosor. Eles foram confrontados, né, ainda com uma última chance de se curvarem àquela imagem. E eles dizem: se o Senhor Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Acho interessante aqui, não há um confronto, né, dizendo: Deus vai nos livrar da fornalha. Está determinado. Eles não falam isso. Ele fala: se o Senhor quiser, Ele irá nos livrar. Eles não iriam deixar de servir a Deus. Abacuque ficou assombrado. Versículo 13 do capítulo 1 diz: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente
e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque estava tentando entender esta soberania de Deus no dia mau. Mas ele chega a essa conclusão de que Deus é soberano e dirige as nossas vidas. Ele sabe que o propósito de Deus será cumprido na nossa vida e na nossa história. Nas dificuldades, nas contradições, o caldeu é levantado para perseguir, matar os judeus. Mas quem é que permitiu, ou quem é que determinou que isso acontecesse? Foi o próprio Deus. Nós temos outro exemplo disso, quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos está dizendo: você não sabe, dizendo para Jesus, que eu tenho autoridade para soltar e para te crucificar? O que Jesus responde para ele? Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. A autoridade veio de Deus. Os caldeus também se acharam depois, né? Nós somos mais fortes que o povo de Deus. Os nossos deuses são mais fortes do que o Deus de Israel. Mas Deus, no momento certo, mandou uma nação para destruir aqueles caldeus. Eles foram usados nas mãos de Deus. O próprio mundo muitas vezes se gaba, né? Das suas maldades. Mas Deus permite que tudo isso aconteça, que a nossa fé é provada em meio às dificuldades, em meio a todas essas situações, para que nós possamos viver e buscar a presença de Deus e encontrar no momento certo o livramento do Senhor. Abacuque diz: por-me-ei na minha torre de vigia. Essa ideia de se colocar na presença de Deus, de aguardar na presença de Deus, uma resposta do Senhor. Qual é o pedido que ele faz? Aviva a tua obra, Senhor. Ele pede para que Deus esteja, no decorrer dos dias, avivando a obra. No capítulo 3, versículo 2, esta é a oração que ele faz. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Ele diz: eu estou sabendo o que vai acontecer, toda essa perseguição, todos esses problemas que vão aumentar. Aviva a tua obra, ó Senhor. Não há mais nada a fazer, né? Diante das dificuldades, nós não devemos clamar, reclamar, né? Nos sufocar, desistir, retroceder. Nós devemos orar ao Senhor. Essa ideia de pôr-me-ei uma torre de vigia, dá a ideia de se colocar à espera, né? É uma espera silenciosa. O que o Senhor vai falar? Quais são os próximos capítulos, Senhor? Problema eu já vi, mais problema eu já vi. Então o que virá depois, Senhor Deus? Ele fica lá esperando. Eu li uma frase que diz que silêncio é muito mais do que a ausência de fala. Silêncio essencialmente é ouvir. A ideia do silêncio é se colocar para ouvir o que Deus tem para nós. É isso que diz o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Colocar-se em silêncio. Ouve. Qual foi a grande lição que Abacuque teve aqui? Um texto bem conhecido, muito bonito, capítulo 3, de 17 a 19. Ele viu como Deus fala nos desertos. Quando Deus fala, até quando cala, né? Até diante das dificuldades. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
Porque o Senhor Deus é a fortaleza da minha vida. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar altaneiramente. Momento em que nada mais ele tinha em mãos, ele consegue exercitar a sua fé. Aí sim, ele vai esperar contra a esperança, né? Esperar quando você vê o bem chegando para você é uma coisa, né? Mas esperar quando você não enxerga o que está à frente é uma fé provada. É viver realmente pela fé. A chegada dos caldeus significava a destruição dos campos, dos mantimentos, dos currais. Imagina uma guerra contra eles. Abacuque olha para aquela calamidade. Tudo foi retirado. A esperança já não existia. E ele começa então a perceber que a presença de Deus era a esperança da vida dele. Que tudo poderia ser tirado dele, mas Deus não poderia ser tirado dele, da vida daquele povo. Situação parecida é o conforto que o profeta Isaías dá ao povo, em Isaías 40, 27. O povo, desanimado, triste, diz: o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Isaías diz: enquanto vocês estão dizendo que vocês estão perdidos, que Deus não está vendo o seu problema, que Deus está desapercebendo de vocês, ele diz: Deus, o Eterno, não se cansa e não se fadiga. Ele faz forte ao cansado, ele multiplica as forças daquele que não tem vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele não está dizendo que Deus iria livrá-los daquela hora do problema. Mas qual é a palavra de Isaías para aquele povo? Espera no Senhor. A gente não quer ouvir a palavra espera, né? A gente quer ouvir a palavra, está aqui a solução. Mas muitas vezes a gente não vai ouvir aqui a solução é essa. A gente vai ouvir do Senhor, espera. Porque até os jovens se cansam, mas aquele que espera no Senhor renovará a sua força. A força é renovada para que você tenha a capacidade de aguardar mais, de suportar mais as dificuldades, o sofrimento. A força é renovada. Por isso que diz: o justo viverá pela fé, não pelo que vê, não pela bonança, não pelos campos fartos, não pela comida, não pela alegria que o mundo oferece, mas viverá pela fé. E não há tempo mais oportuno da gente dizer que está vivendo realmente pela fé, quando tudo isso desaparece. Quando a figueira não floresce, os currais não tem mais gado, não tem nada. O que sobrou? A fé. Sobrou a presença de Deus. Para uma sociedade rural, você imagina o que significa currais vazios. A esperança de dias melhores era o dia que se colheria lá os frutos todos. Mas não havia como esperar naquilo. Nós vivemos num mundo hoje, irmãos, onde a satisfação e a alegria está diretamente relacionada ao consumo e à fartura dos bens. A ponto do funk, agora está mudando, agora não é funk mais de apelo sexual, né? Agora tem o funk de apelo à ostentação. Já viram isso? Eu vi essa semana que estava falando de um funkeiro que morreu, que o funk de São Paulo é funk ostentação. Eu não vou cantar um funk ostentação aqui, eu nem decorei a letra, né? Mas se tivesse aqui a gente podia ler a letra. Mas são músicas faladas, né? Só falando de dinheiro, de marca, de carro, de ostentação. E então os jovenzinhos lá, tudo pobre lá da favela, cantando lá, né? Minha Mercedes importada e não sei mais o que. Tá. Por quê, irmãos? Para uma sociedade de consumo, estar bem é ter coisas.
E nós vamos entrando nessa. Qualquer coisa que falta, nós ficamos tristes. Pior que não ficamos. Nós fazemos um empréstimo. Você olha para sua casa assim, os móveis estão velhos. Vou fazer um empréstimo, trocar tudo, né? Sofá novo, televisão dessas, porque todo mundo tem agora, né? Aquela televisão grande lá, LCD não, é LED, né? LED. E tem que ser uma LED, não 70% LED, uma 100% LED. Essa é boa. É aquela mais cara. Tem a cara e tem a caríssima. Então é aquela caríssima. Eu faço um empréstimo. E aí eu posso sentar e gozar a minha vida com felicidade. Até chegar a primeira parcela do empréstimo de 60 meses que você vai pagar, né? E não adianta vender mais as coisas, porque não vai dar para pagar nem o empréstimo vendendo as coisas. Mas você não vai vender, porque para você a satisfação está no consumo. O viver da superficialidade. E a lição que a gente aprende nas grandes adversidades é que na dor a gente aprende que a vida e a alegria é espiritual, não é material. Abacuque, ele está exatamente tendo essa conclusão. A alegria é espiritual, não é material. A minha alegria, que ainda que a terra não floresça, ainda que não haja campo, ainda que não haja nada, eu me alegrarei no Senhor. Ele está falando que a alegria, ele conseguiu enxergar a alegria de outros lugares. Essa experiência Deus coloca às vezes na nossa vida. Nas grandes tragédias a gente sabe o que é fé. Quando a gente vê que tiraram tudo, né? Tiraram o nosso chão, a gente fala, tirou o chão, né? Aí você percebe que Deus está presente. É igual aquela história do poço, né? Quando você chega no fundo do poço, o que você faz? Não tem mais para onde ir. Aí você olha para cima. Aí você vê Deus, aí você busca Deus. Na grande adversidade, naquele problema insolúvel, a nossa fé é provada, é exercitada. Levaram tudo, mas repare que Deus sempre vai ficar, né? O Senhor vai estar presente. E aí a gente vai perceber que a nossa vida pode ser uma vida feliz mesmo na adversidade. Eu acho interessante e eu gostaria que Deus pudesse dar oportunidade para cada um de nós ser, nem pelo menos por um tempo, bem rico. Para a gente saber que não é o dinheiro que ia colocar a felicidade na nossa vida. Porque eu creio que a maioria aqui, né? Não sei se tem alguém tão bilionário aqui a ponto de não ter falta de nada. Mas a maioria de nós acha que está faltando alguma coisa porque falta o quê? Falta dinheiro, falta alguma coisa para comprar. Então, se Deus desse essa oportunidade de tudo aparecer para nós, a gente vai perceber que não é isso. Mas mesmo Deus não dando essa oportunidade, basta você conversar com uma pessoa que tem muito dinheiro e perguntar para ela se essa facilidade toda resolveu a vida dela. E nem se você não conversar, basta você ver a vida de muitas pessoas muito ricas. Tristes, vazias. Talvez mais tristes ainda, porque perceberam que não encontraram no dinheiro a paz, a felicidade. Porque essa felicidade só pode ser encontrada em Deus. Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. São coisas que aparentemente pode dar glória ao homem, né? Sabedoria, a pessoa ostentar o saber. Acontece muito isso, né? Força, a força da influência, a força política, você tentar se satisfazer no poder. Aonde que eu chego, as portas se abrem, né? Na riqueza,
Mas ele diz: não se glorie nessas coisas, mas que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Qual é a glória que nós podemos ter? De conhecer a Deus. Eu sou o Senhor. E conhecer que o Deus é o Deus de misericórdia, que eu faço misericórdia. Não basta conhecer Deus como Senhor, né? Eu preciso saber que Ele me perdoa, porque senão, coitadinho de mim, né? Eu conheço que Ele é o Senhor e que Ele tem misericórdia, juízo e justiça. Destas coisas eu me agrado. O justo viverá pela fé. Deus responde à oração de Abacuque, dizendo para que ele pudesse então escrever, né? Grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. É o outdoor, né? Uma placa bem grande, que até alguém que passa rapidamente conseguirá ler. Foi pedido para que ele fizesse o primeiro outdoor, né? O primeiro outdoor aqui da primeira placa. E o que havia escrito nessa placa? O justo viverá pela fé. Todo mundo poderia ver aquilo, né? Tá? Dificuldades, sofrimento, problemas, mas a placa está lá. O justo viverá pela fé. É um bom versículo para a gente colocar um banner bem grande, bonito. Embora haja falta de esperança ou nenhuma esperança, o justo viverá pela fé. Moody diz que viver pela fé não significa somente sobreviver, mas viver eternamente a graça de Deus. Viver, para muitos, é sobreviver. Eu vou levando a vida, ou deixando a vida me levar. Estou sobrevivendo, estou comendo, estou trabalhando, eu levanto, deito. Mas isso não é viver, isso é sobreviver. O justo viverá. Viver é viver pela fé, é conhecer a Deus. Hebreus 11, nós estudamos várias dessas passagens. Destaca 19 personagens que viveram pela fé. 1 João 5,4 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Aviva, ó Deus, a sua obra em nós. Essa é a palavra de Abacuque. Eu creio que é muito oportuna para cada um de nós. Os tempos podem se alternar: alegria, felicidade, tristeza, dificuldades. Mas eu devo permanecer em uma firmeza, que é a fé. Essa rocha eterna, né? Que é Jesus, que eu posso confiar. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Deus querido, sabemos que em meio às dificuldades, ó Deus, nós muitas vezes não temos nem ao menos sabedoria sobre o que fazer, ó Deus. A tristeza toma conta de nós, o desespero toma conta de nós, ó Pai. Mas que o Senhor Deus esteja falando a cada um de nós, aos nossos corações nessa noite. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Que possamos ter o nosso coração em silêncio, ó Pai, na hora da adversidade, para ouvir a Tua voz e para experimentar, ó Deus, a alegria que é a Tua presença pura, ó Pai, sem barganha, sem qualquer outra coisa que venha se representar como ídolo da Tua presença, mas apenas a Tua presença no nosso coração, ó Deus. Ó Pai amado, o Senhor esteja abençoando o Teu povo, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor venha a curar, venha nos transformar, ó Deus, venha dar bênção sobre nós. Mas também, ó Deus, colocamos diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é soberano, ó Pai. E que se as dificuldades aumentarem sobre nós, ó Deus, que o Senhor Deus continue a nos sustentar, a nos fazer estarmos
em torre de vigia, ó Pai, aguardando, ó Deus, o tempo da esperança voltar, ó Pai, no nosso coração. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, por esse momento aqui, ó Deus, na Tua casa. Nós oramos em nome de Jesus.